Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós, peço a graça da leitura, peço a vossa bênção, Senhor. Obrigada. Parágrafo 309. Leitura do Diário da Santa Faustina, parágrafo 309. Deus e as almas, ato de oferecimento, diante do céu e da terra, diante de todos os coros dos anjos, diante da Santíssima Virgem Maria, diante de todas as potestades celestes, declaro a Deus uno e trino que hoje, em união com Jesus Cristo, Salvador das almas, faço espontaneamente o oferecimento de mim, mesmo pela conversão dos pecadores, especialmente por aquelas almas que perderam a esperança na misericórdia de Deus. Esse sacrifício consiste em eu aceitar, com toda submissão à vontade de Deus, todos os sofrimentos, receios e temores que oprimem os pecadores, entregando-lhes em troca todos os consolos que tenha na alma, provenientes da convivência com Deus. Numa palavra, ofereço por eles tudo: santas missas, santas comunhões, penitências, mortificações e orações. Não tenho medo dos golpes, dos assaltos desferidos pela justiça de Deus, porque estou unida a Jesus. Ó meu Deus, desejo, dessa maneira, desagravar-vos por aquelas almas que não confiam na vossa bondade. Confio, contra toda esperança, no oceano da vossa misericórdia. Meu Senhor e meu Deus, meu quinhão, minha herança pelos séculos, não baseio este ato de oferecimento nas minhas próprias forças, mas na força que decorre dos méritos de Jesus Cristo. Repetirei diariamente este ato de oferecimento com a oração seguinte, que vós mesmo me ensinaste, Jesus. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Irmã Maria Faustina do Santíssimo Sacramento. Quinta-feira, durante a Santa Missa, 29/3/1934. Parágrafo 310. Faço-te participante da redenção do gênero humano. És o alívio na hora da minha agonia. Parágrafo 311. Quando recebi permissão do meu confessor para fazer este ato de oferecimento, entendi logo que esse ato foi agradável a Deus, porque logo comecei a sentir os seus efeitos e imediatamente a minha alma tornou-se como um rochedo, árida, cheia de tormentos e inquietações. Diversas blasfêmias e maldições se amontoavam nos meus ouvidos. A desconfiança e o desespero se alojaram no meu coração. É essa a condição dos pobres que assumi sobre mim. A princípio assustei-me muito com essas coisas horríveis, mas na primeira confissão fui tranquilizada. Parágrafo 312. Quando saí uma vez de casa para me confessar, encontrei o meu confessor celebrando a Santa Missa. Um pouco depois, vi o menino Jesus no altar, que carinhosamente e com alegria estendia as mãozinhas para ele. Mas o sacerdote logo pegou aquela linda criança em suas mãos, partiu-a e a comeu viva. A princípio senti aversão por esse sacerdote, por ter feito isso a Jesus, mas logo fiquei esclarecida sobre o assunto e reconheci que esse sacerdote era muito agradável a Deus.
Parágrafo 313. Em determinado momento, quando fui à casa daquele pintor que está pintando a imagem e vi que ela não era tão bela como é Jesus, fiquei muito triste com isso, mas escondi essa mágoa no fundo do meu coração. Quando saímos da casa do pintor, a Madre Superiora ficou na cidade para resolver diversos assuntos e eu voltei para casa sozinha. Imediatamente me dirigi à capela e chorei muito. Disse ao Senhor: quem vos pintará tão belo como sois? Então ouvi estas palavras: o valor da imagem não está na beleza da tinta nem na habilidade do pintor, mas na minha graça. Parágrafo 314. Em determinado momento, quando depois do meio-dia fui ao jardim, o anjo da guarda me disse: reze pelos agonizantes. Logo comecei a rezar o terço pelos agonizantes, junto com as jardineiras. Terminado o terço, começamos a rezar diversas orações pelos agonizantes. No fim destas, as educandas começaram a conversar alegremente entre si. Apesar da algazarra delas, ouvi na alma estas palavras: reze por mim. Como não podia compreender bem estas palavras, afastei-me alguns passos das educandas, refletindo sobre quem podia ser a pessoa que me pedia que rezasse. Então, ouvi essas palavras: sou a irmã Reticências. Essa irmã estava em Varsóvia e eu naquele momento em Wilno. Reze por mim até que lhe diga quando deve parar. Estou agonizando. Imediatamente comecei a rezar por ela ao coração agonizante de Jesus e, como ela não me dava descanso, rezei assim das 3 às 5 horas. Às 5 horas ouvi estas palavras: obrigada. Compreendi que já havia morrido. Todavia, no dia seguinte, durante a Santa Missa, rezei com fervor por sua alma. Depois do meio-dia, veio um bilhete avisando que a irmã Reticências havia morrido em tal e tal hora. Compreendi que era a hora em que me tinha dito: reze por mim. Parágrafo 315. Mãe de Deus, cuja alma estava mergulhada no mar de amargura, olhai para vossa filha e ensinai-a a sofrer e amar sofrendo. Fortalecei minha alma, que a dor não a quebrante. Ó Mãe da Graça, ensinai-me a viver com Deus. Parágrafo 316. Em determinado momento, veio visitar-me a Mãe de Deus. Estava triste, tinha os olhos voltados para baixo. Fez-me entender que tinha alguma coisa para me dizer, mas parecia que não queria falar disso. Quando o percebi, comecei a pedir à Mãe de Deus que me dissesse e que olhasse para mim. Por um instante, Maria voltou a olhar para mim com um sorriso meigo e disse: terás alguns sofrimentos por motivo de uma doença e dos médicos. Também sofrerás muito por causa da imagem, mas de nada tenhas medo. No dia seguinte, fiquei doente e sofri muito, como me tinha dito a Mãe de Deus. Mas a minha alma estava preparada para os sofrimentos. O sofrimento é o companheiro constante da minha vida. Parágrafo 317. Ó meu Deus, minha única esperança, em vós pus toda a confiança e sei que não serei confundida. Parágrafo 318. Às vezes, depois da Santa Comunhão, sinto a presença de Deus de modo particular, sensível. Sinto que Deus está no meu coração e o fato de o sentir na alma em nada me impede o cumprimento das minhas obrigações. Mesmo quando estou resolvendo os assuntos mais importantes,
que exigem atenção. Não perco a presença de Deus na alma e estou intimamente unida a Ele. Com Ele vou ao trabalho, com Ele vou ao recreio, com Ele sofro, com Ele me alegro, vivo nele e Ele em mim. Nunca estou sozinha, porque Ele é meu companheiro constante. Sou consciente da sua presença em cada momento. A nossa familiaridade é estreita pela união do sangue e da vida. Parágrafo 319, 9/8 de 1934. Adoração noturna nas quintas-feiras. Fiz a adoração das 11 à meia-noite, oferecendo-a pela conversão dos pecadores endurecidos, especialmente por aqueles que perderam a esperança na misericórdia de Deus. Refletia quanto Deus sofreu e que grande amor nos demonstrou, e nós não cremos que Ele nos ame tanto. Ó Jesus, quem o compreenderá? Que grande dor para o nosso Salvador! E com que nos convencerá do seu amor, se a própria morte não o conseguiu? Convoquei todo o céu para que, juntamente comigo, desagravasse o Senhor por essa ingratidão de algumas almas. Parágrafo 320. Jesus deu-me a conhecer como lhe é agradável a oração reparadora, dizendo-me: a oração da alma humilde e amante desarma a ira do meu Pai e alcança um mar de bênçãos. Terminada a adoração, na metade do caminho para a cela, fui cercada por uma multidão de cães negros e grandes que pulavam e uivavam, querendo despedaçar-me. Percebi que não se tratava de cães, mas de demônios. Um deles disse com raiva: por nos teres arrebatado esta noite tantas almas, te faremos em pedaços. Respondi: se essa for a vontade de Deus misericordiosíssimo, podem despedaçar-me, pois eu o mereci com justiça, porque sou a mais miserável dos pecadores, e Deus, sempre santo, justo e infinitamente misericordioso. A essas palavras, os demônios responderam todos juntos: fujamos, porque não está sozinha, mas com ela está o Onipotente. E desapareceram do meu caminho como pó, como o ruído da estrada. E eu, tranquila, terminando o Tedel, ia para a cela, refletindo sobre a infinita e incomensurável misericórdia de Deus. 12/8 de 1934. Parágrafo 321. Súbita fraqueza, sofrimento letal. Não era morte, ou seja, a passagem para a vida verdadeira, mas como que um antissabor dos seus sofrimentos. É terrível a morte, embora nos dê a vida eterna. De repente, senti-me mal, com dificuldades em respirar. Minha vista escureceu e experimentei o torpor nos membros. É terrível essa sufocação. O momento dessa sufocação é sobremaneira longo. Também apoderou-se de mim um estranho temor, apesar da confiança. Desejava receber os últimos santos sacramentos, mas, embora quisesse me confessar, era-me extremamente difícil. A gente não sabe o que diz, começa uma coisa antes de terminar a outra. Que Deus livre toda a alma do adiamento da confissão para a última hora. Conheci a grande força que desce das palavras do sacerdote sobre a alma doente. Quando perguntei ao diretor espiritual se estava pronta para me apresentar diante de Deus e se podia ficar tranquila, recebi a resposta: podes ficar inteiramente tranquila, não somente agora, mas depois de cada confissão semanal. Grande é a graça de Deus que acompanha essas palavras do sacerdote. A alma sente força e coragem para a luta.
Parágrafo 322. Ó minha congregação, minha mãe, como é doce viver em ti, mas melhor ainda morrer. Parágrafo 323. Depois de receber os últimos santos sacramentos, fiquei completamente boa, fiquei sozinha. Isso durou cerca de meia hora e novamente repetiu-se o ataque, mas já não tão forte, mercê dos cuidados médicos. Eu unia os meus sofrimentos com os sofrimentos de Jesus e os oferecia por mim e pela conversão das almas que não confiam na bondade de Deus. De repente, a minha cela encheu-se de vultos negros, cheios de raiva e ódio contra mim. Um deles disse: Maldita és tu e aquele que está em ti, porque já estás começando a nos atormentar mesmo no inferno. Pronunciei as palavras, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e imediatamente essas figuras desapareceram, fazendo um grande zumbido. Parágrafo 324. No dia seguinte, sentia-me muito enfraquecida, mas já não tinha nenhum sofrimento. Depois da Santa Comunhão, vi Nosso Senhor como tinha visto numa das adorações. O olhar do Senhor atravessou-me a alma. O menor pozinho não lhe passou despercebido. Eu disse a Jesus: Jesus, eu pensei que me levarias. E Jesus me respondeu: ainda não se cumpriu inteiramente em ti a minha vontade. Ainda ficarás na terra, mas não por muito tempo. Agrada-me muito a tua confiança, mas quero que o amor seja mais ardente. O amor puro dá força à alma no momento da agonia. Quando eu agonizava na cruz, não pensava em mim mesmo, mas nos pobres pecadores, e rezava ao Pai por eles. Quero que também os teus últimos momentos sejam inteiramente semelhantes aos meus na cruz. Um só é o preço pelo qual se resgatam as almas, e é o sofrimento unido ao meu sofrimento na cruz. Só o amor puro compreende essas palavras, o amor carnal nunca as compreenderá. Parágrafo 325. Ano de 1934. No dia da Assunção de Nossa Senhora, não estive na Santa Missa. A médica não o permitiu. Apenas rezei fervorosamente na cela. Em seguida, vi a Mãe de Deus em beleza indizível, e ela me disse: minha filha, exijo de ti oração. Oração e, mais uma vez, oração pelo mundo e especialmente pela tua pátria. Por 9 dias, recebe a comunhão reparadora. Une-te estreitamente ao sacrifício da Santa Missa. Durante esses 9 dias, te apresentarás diante de Deus como vítima de oblação. E sempre, em todo lugar e tempo, de dia ou de noite, toda vez que te acordares, reza em espírito. Em espírito, sempre se pode perseverar na oração. Parágrafo 326. Em determinado momento, Jesus me disse: o meu olhar nesta imagem é o mesmo que eu tinha na cruz. Parágrafo 327. Em determinado momento, o confessor perguntou-me como deveria ser colocada essa inscrição, visto que tudo isso não cabia nessa imagem. Respondi que rezaria e responderia na semana seguinte. Quando saí do confessionário e estava passando diante do Santíssimo Sacramento, recebi a compreensão interior de como devia ser essa inscrição. Jesus me lembrou o que tinha dito na primeira vez, isto é, que 3 palavras devem ser salientadas. Essas palavras são: Jesus, eu confio em vós. Compreendi que Jesus desejava que seja colocada toda a fórmula, mas não me deram uma ordem clara em relação a essas palavras.
Ofereço aos homens um vaso, com o qual devem vir buscar graças na fonte da misericórdia. O vaso é a imagem com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Parágrafo 328. Ó amor puríssimo, reinai totalmente no meu coração e ajudai-me a cumprir a vossa santa vontade da maneira mais fiel. Parágrafo 329. No final do retiro de 3 dias, tive uma visão. Estava andando por um caminho acidentado, tropeçando a cada passo, e vi que me acompanhava alguém que teimava em me amparar. Eu não gostava disso e pedi que se afastasse de mim, porque queria caminhar sozinha, mas a figura, que não consegui reconhecer, não me largava, nem por um momento. Fiquei impaciente com isso. Voltei-me para ela e a afastei de mim. Nesse momento, reconheci que essa personagem era a Madre Superiora e no mesmo momento vi que não era ela, mas sim Jesus, que olhou bem fundo para mim e deu-me a conhecer como fica magoado quando eu, mesmo nas mínimas coisas, não procuro cumprir a vontade da Superiora, que é a minha vontade. Pedi perdão ao Senhor e guardei essa advertência no fundo do coração. Vou parar por aqui. Agradeço a todos a audição. Deus abençoe.